É com grande satisfação que iniciamos as atividades referentes ao Junho Verde, momento que marca as atividades alusivas à educação ambiental na universidade. O evento Junho Verde é um movimento de conscientização ambiental que tem por objetivo sensibilizar a comunidade acadêmica e a sociedade do entorno da Unisul sobre atitudes que devemos tomar a fim de atingir um desenvolvimento sustentável. Tais práticas certamente proporcionarão dias melhores para a atual e futuras gerações. Sejam todos muito bem-vindos. Convidamos para compor a mesa de honra professor doutor Mauri Luiz Herdit, magnífico reitor da Unisul. Professora Ana Paula Reusen Pacheco, diretora do campus Unisul Virtual, neste ato representada pelo professor Jairo Henks. Professor Zacaria Alexandre Nassar, diretor do campus Grande, Florianópolis. Engenheiro Alexandre Bach Trevisan, nosso palestrante da noite. Vitor Della Justina Gaspodini, presidente do Diretório Central de Estudantes, Campus Grande, Florianópolis. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Agradecemos a presença das demais autoridades, coordenadores de curso, alunos, professores e comunidade em geral aqui presentes. Convidamos, neste momento, o professor Jairo Henks para sua mensagem de abertura e boas-vindas aos presentes. Boa noite a todos que vieram participar dessa abertura do Junho Verde. Cumprimento em especial ao nosso magnífico reitor, professor Mauri Herdit, ao nosso diretor do campus da Grande Florianópolis, professor Zacarias, ao Vitor, nosso colega do DCE, e ao engenheiro Trevisan, Alexandre, que vem nos brindar com a palestra da abertura do Junho Verde. E o Junho Verde nasceu há 3 anos, como Junho Verde, associando as ações ambientais que eram promovidas nos diversos campos da universidade. E esse ano, novamente, então, no 3º ano, a gente faz o Junho Verde integrando as ações dos campi. Aqui na Pedra Branca, na Trajano, na unidade de Mussi, em Tubarão, na unidade de Braço do Norte, em Araranguá, nos polos da Unisul Virtual, nós vamos ter 10 polos engajados numa campanha que nós também vamos lançar aqui, de coleta de materiais recicláveis e atendimento a uma entidade beneficente, E nós vamos fazer isso durante 3 ou 4 meses, até outubro, provavelmente, consolidando uma ação de parceria com uma entidade assistencial ou beneficente. Então, o Junho Verde vem para somar os esforços na sensibilização sobre a educação ambiental e as questões ambientais que são inerentes no nosso dia a dia, mas que passam desapercebidas. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a confiança do professor Mauri ao apostar também na conscientização da comunidade universitária em relação às questões ambientais e agradeço a presença de todos. Com a palavra, o professor Mauri Luiz Herdit, reitor da Unisul. Senhoras e senhores, uma boa noite. Quero cumprimentar aqui a mesa, o professor Jairo, que representa também a direção da Unisul Virtual, a professora Ana Paula, o Alexandre, nosso palestrante da noite, o professor Zacaria, diretor do campus Grande Florianópolis, o Victor, presidente do nosso Diretório Central de Estudantes, os professores, a Marina, a coordenadora Ivete, a Andréia, Silene, os demais professores, estudantes, enfim, aqueles que também nos acompanham pelo ambiente virtual. Sejam todos bem-vindos a esse evento. Eu queria recuperar uma palavra que a Juliana mencionou no cerimonial, que é a palavra atitude. Tem um jargão conhecido na literatura, em palestras, que diz o seguinte, que a única certeza hoje é a incerteza, A única certeza é a incerteza.
E aí tem diversas obras que dizem o seguinte, filmes até, né? Para quem assistiu, por exemplo, o Pioneiro de Paradigmas, né? Diz a forma da gente reduzir a incerteza é o conhecimento. O conhecimento reduz as incertezas para uma decisão. Mas o conhecimento não necessariamente nos faz agir. Pode ser a pessoa com maior conhecimento do mundo, mas não quer dizer que esta pessoa seja uma pessoa de ação. Que essa pessoa seja transformadora. O que nos faz agir, mesmo diante das incertezas e com conhecimento, são as atitudes. São as atitudes. E professora Inês, professora Fátima, né, também presentes aqui, talvez esse seja, Jairo, o grande objetivo do Junho Verde. Não quer dizer que necessariamente nós mudarmos as nossas atitudes. Alguns sim têm que mudar. Mas outros, e aí eu me incluo, nós temos que fazer alguma coisa. Então o ímpeto, a vontade, a coragem, é isso que nos faz agir. É isso que nos faz caminhar. E às vezes, e aí me coloco na função de reitor, na função de cada um. Talvez esse mês, Jairo, resuma a missão da universidade. Porque o importante é nós nos imbuirmos para que cada ação nossa vá nessa direção. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. Semana passada, tinha uma requisição em cima da minha mesa para eu liberar compra de camundongo. Pô, que missão do reitor, né? Autorizar compra de camundongo, né? Mas como essa ação, ela pode fazer parte da missão da Unisul? Talvez os experimentos para os quais esses camundongos serão utilizados possam curar muitas vidas. Possam salvar muitas pessoas. Num outro extremo, tem um pesquisador nosso e alguns alunos nossos que foram participar de uma conferência na ONU. Então vejam a distância entre uma ação muito simples, uma ação para o mundo inteiro, mas que todas as duas elas podem ajudar a salvar vidas. Essa é a missão da universidade e esse é o sentido da ecologia. Ecologia vem do grego oikos, né? Casa. Casa. Morada. Lugar onde nós moramos, habitamos, vivenciamos. Então, é cuidar bem da nossa casa. E o cuidar bem da nossa casa, ele começa pelas coisas muito cotidianas, né, que a Juliana citou, o Jairo citou, pelas coisas muito próximas de nós, pelas coisas da nossa universidade, pelas coisas da nossa casa física. Essa semana eu via um senhor motorista à minha frente jogar uma xepa de cigarro na rua. Uma coisa muito simples. Até questões muito complexas, e aí das coisas complexas, é o entendimento desse nosso mundo e de nós conseguirmos promover políticas para preservar e cuidar bem da nossa casa, o mundo, que passam pela missão de uma universidade. Então, Jairo, parabéns também a você que lidera esse programa, e todos os 3 campi, né? Mas todas as nossas unidades, né? Mas que nesse momento está aqui representando a coordenação, por nos fazer cumprir bem a nossa missão universitária. Que se eu pudesse resumir, eu diria que a universidade deve nos fazer cuidar melhor da nossa grande casa, que é o mundo, mas começando pela nossa própria casa, que somos nós mesmos e a nossa própria universidade. Então, muito obrigado e um abraço a todos e todas.
Agradecemos o professor Mauri e demais convidados da mesa de honra, convidando-os a ocuparem as poltronas reservadas na plateia para prestigiarem a palestra com o engenheiro Alexandre Bach Trevisan, com o tema Saneamento Básico em Santa Catarina, Cenários e Perspectivas, que será mediada pelo professor mestre Jairo Henks. Alexandre Bach Trevisan é engenheiro químico da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de engenharia ambiental, com ênfase no meio ambiente, gestão de resíduos, recursos hídricos, estudo de impacto ambiental e modelagem de qualidade da água. Professor, a palavra é sua. Professor, já me contrataram, né? Tudo bom? Será que eu consigo apagar essa luz aqui? Consigo? Eu tornei a apresentação bastante complicada de vocês enxergarem, né? Então, é para eu poder falar qualquer coisa e daí vocês acreditam. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu realmente adoro, né, vir, né, nesses ambientes onde sair um pouco do ambiente de trabalho meu na companhia e poder trazer para vocês assim, um pouco do que a gente faz, né? E como eu, né, são dos 2.000 e poucos funcionários na Casan, mas envolvidos aí no saneamento no país são quase milhões de funcionários, né, atuando na principal ação de minimização dos impactos ambientais da formação das cidades, né? Então, se a gente for parar para pensar, né, da onde surge, né, a engenharia sanitária, a engenharia de saneamento, né, ela surge justamente de tu tentar trazer, né, para aquele ambiente que se formou, todos benefícios e reduzir um pouco do impacto gerado pela formação da cidade. Então, é isso que eu quero falar um pouquinho com vocês, né, sobre esses cenários e perspectivas. Como que eu imagino, né, o que vai ser a profissão de vocês aí que estão estudando agora, né, como é que o cenário se desenha, né, com base no que eu poderia chamar de experiência, mas é um pouco só de um exercício de futurologia, né? Vamos falar sobre o quê? Vou trazer alguns conceitos, porque imagino que nem todo mundo aqui é da área de saneamento, e vou tentar reforçar um pouco de algumas questões que, por mais que sejam óbvias, a gente acaba se distanciando delas e acaba perdendo o propósito, né? Vou trazer um pouquinho do contexto mundial, né, a evolução desse serviço, a situação no Brasil, como que a gente está em Santa Catarina. E aqui eu fiz uma brincadeira do que eu estou chamando de saneamento 4.0. Né? São 4 itens, né, que eu considero, né, que vão ser os itens que vão nortear as ações de saneamento, né, no futuro próximo. Bom, primeiro conceito, né? A palavra saneamento, né, quando ela foi traduzida para o português, né, ela trouxe, né, não trouxe o contexto com que ela é entendida em inglês e em espanhol. Quando tu fala em espanhol saneamento, né, tu estás falando basicamente em esgoto. Quando tu fala em inglês sanitation, tu está falando em esgoto. Mas quando a gente fala saneamento no Brasil, a gente está falando de 4 eixos, né? Que é água, né? Abastecimento de água potável, né? O principal eixo inicial, né? Do saneamento, a coleta e o tratamento do esgoto sanitário. Então, aquela água chegou, né, na tua casa, tu vai precisar destinar ela, tratar ela de alguma forma, né? O manejo das águas pluviais, que é o patinho feio do saneamento, assim, ninguém nem se liga nisso aí, né? Isso aí tá muito relacionado a obras hidráulicas, né? Parece que uma coisa que nem é da engenharia sanitária, parece que é mais da engenharia civil, né? E o gerenciamento de resíduos, né? Então, quando a gente está falando de saneamento no Brasil, por definição da lei, a gente está falando nesses 4 eixos. Quando a gente está falando em sanitation, ou saneamento, a gente está falando só em esgoto. Por isso que é muito comum tu escutar, né, na minha casa não tem saneamento. Na verdade, o cara está falando que não tem rede e coleta de tratamento de esgoto, né? Mas chega água na casa dele, então chega saneamento. Tem coleta de lixo na rua, então tem saneamento. Certo? Então, primeiros conceitos bem colocados. Bom, no contexto mundial, aonde que isso se enquadra, né? Talvez, né, acho que vocês conhecem, né, os 17 objetivos do milênio, né? Talvez o saneamento seja o que permeia todos eles,
tá? Por isso que eu botei ele aqui no meio, né? Quando a gente fala em combate à pobreza, né, basicamente a gente está falando, né, tipo de ações de manutenção e sobrevivência da vida dessas pessoas, né? E todas as ações de saneamento têm a ver com isso. Tanto combate à pobreza, combate da fome, saúde, uma série de outras coisas. Igualdade de gênero tem muito a ver com saneamento em países que são... Por exemplo, né, eu tive um estagiário meu que veio de Cabo Verde, né? Não tinha água encanada na casa dele, tá? Eles eram abastecidos por caminhão tanque, né? Caminhão pipa, que chegava na casa deles, né? Mas em lugares onde tu não tens essa estrutura de saneamento, né? A estrutura de distribuição de água, fica muito a cargo das mulheres e das crianças tu obter essa água, né, tipo num ponto mais afastado e trazer para casa. Então, toda a questão, né, tipo de igualdade de gênero, né, que se discute em algumas violência, né, tipo sexual que as mulheres acabam sofrendo, elas são mais expostas quando tu não tens condição de saneamento adequado. Bom, né, tipo vida aquática, pô, cara, se tu fizer um exercício mais ou menos, tu consegue relacionar todos, né, com esse objetivo, que é o Clean Water and Sanitation. Aqui, de novo, né, o sanitation como sendo esgoto, né? Então, e esse item, né, ele se desdobra, né, tipo em 8 ações, né, que é o abastecimento de água mesmo, né, o saneamento para todos, né. Existem vários países no mundo, né, em que talvez um dos maiores países do mundo, a Índia, né, que tem um problema grave de defecar na rua, né? Então é costume, não sei se isso pode se chamar costume, acho que sim, né? É costume, né, tipo que as pessoas defequem na rua, porque não existe banheiro em casa, certo? Então, acho que ano passado eu vi uma reportagem na revista da IWA que eles estavam comemorando que é a primeira cidade que é o defecation free, né? Tipo, ela está livre de pessoas que defecam na rua. Eles conseguiram essa marca. Então, né, tipo, tem toda essa questão, né, toda essa questão do engajamento popular, engajamento das pessoas nas ações de água e saneamento, integrar as ações, né, tipo, cidades que integram ações de saneamento, tanto de gerenciamento de água de drenagem quanto de recurso hídrico. Então, tudo isso dentro dos objetivos do milênio são assuntos que conseguem permear todas essas ações. Então, no contexto mundial, né, aonde que a gente insere, né, essas perspectivas do saneamento, né? Desenvolvimento da própria humanidade, né? Tipo, para a própria humanidade poder continuar a se desenvolver de maneira sustentável, as ações de saneamento elas vão ter que permear, né, tipo, todo o nosso desenvolvimento. Essa aqui é uma fotinho para a gente refletir. Como é que vocês acham que a água chegava na casa das pessoas, tá, em 1850, aqui em Florianópolis? Florianópolis já existia, né? O centro de Florianópolis já existia, né? Como é que vocês acham que a água chegava na casa das pessoas? Desse jeitinho aqui, né? Tipo o caminhão pipa, o escravo pipa, na verdade, né? Tipo, então as pessoas, né, carregavam essas pipas de água que eles pegavam nos rios, né? Tipo, não sei, vocês conhecem aqui a Avenida Ercílio Luz ali, né? Aquela avenida ali, tipo, é um rio, né? Tipo, é o Rio da Bulha, né? Que em 1910 passou por uma ação, né, tipo de isolamento daquele canal, né, tanto é que no começo ela foi chamada de Avenida do Saneamento, né, tipo o saneamento chegou, né, tipo a gente vai canalizar o rio, né, e naquele rio ali, tipo em 1800 e pouco tinham várias estações de captação de água. Né, tipo que as pessoas iam lá de balde, né, e carregavam água. Tinha várias. Em 1850 tinham 3 fontes públicas, né, para esse tipo de abastecimento na cidade. Uma onde é hoje o Instituto, na Ercílio Luz, próximo ali do rio. A outra onde é a Rua Vidal Ramos e a outra é próximo das lojas americanas ali no centro. Né? Eram 3 fontes públicas que a pessoa podia ir lá pegar água e levar para sua casa. E aí, a partir de 1850, 1870, né, tipo, começam a se prestar esse serviço, né, esse serviço de levar água até a casa das pessoas, abastecer as pessoas com água, abastecimento privado na época de água, porque
Era alguém que explorava, né, tipo esse serviço e a pessoa pagava por esse serviço. Bom, se a água chegava desse jeito, como é que vocês acham que os resíduos, tanto os resíduos gerados em casa, quanto as excretas saíam de casa? Do mesmo jeito. Só que em outra pipa. Né? Tanto é que os caras, na época, aqui eram chamados de tigres. Né? Porque eles iam, né, com aquele balde de cocô na cabeça, né, caminhando pela cidade. Aquilo dava uma balançada, né, pessoal? Caía nas costas, eles normalmente negros, né? Pegava o sol, ficava aquela mancha branca, pareciam uns tigres que ficavam andando pela cidade. E da mesma forma que tinha 3 fontes públicas de abastecimento de água, tinha 3 pontos públicos para se lançar esse esgoto no mar. Né? Tipo, então a gente tinha o Trapiche do Miramar, era um ponto em que os tigres chegavam e descarregavam o esgoto no mar. Ali onde hoje é o Camelódromo, no centro, era outro ponto, chegava lá e descarregava. E também próximo ali onde é a ponte, ali, onde jogava ali no mar. E o mar dava conta disso. Né? Bom, as coisas foram, né, foram evoluindo, mas não tanto. Hoje a gente faz a mesma coisa. Leva água na casa das pessoas e acaba tendo que retirar esse esgoto. O que parece coisa do passado para a gente, né, é coisa do presente em muitos locais. Então, muitos locais do mundo ainda passam por esse tipo de situação. Né? Tipo, e não é só no... Tipo, a gente pensa assim, pensa na África, né? Tipo, sei lá, na Tanzânia. Né? Na Tanzânia isso acontece. Tipo, em Santa Catarina, né? Tipo, nas áreas rurais de Santa Catarina, isso acontece. Né? Tipo, nas áreas mais remotas ainda da Amazônia, isso acontece. Nas áreas indígenas, nas áreas de fragilidade social, nos assentamentos. Né? Tipo, tem uma série de locais, né, em que a gente ainda está na situação de saneamento de 1800, 1800 e pouco. Bom, só para a gente, né, refletir um pouco, né, tipo, desse contexto que a gente está. Bom, o que a gente observou ao longo do tempo? Né? O desenvolvimento dessa indústria, que a gente pode chamar indústria de serviço de saneamento, né, ele refletiu muito na expectativa de vida. Né? A gente tinha, né, um país eminentemente agrícola no começo dos anos 40, né, em 1900, começando, né, tipo, a nossa era industrial, né, tipo, meio da era Vargas, do Estado Novo, 1960, né, tipo, o boom do JK, né, tipo, industrialização em massa, as cidades daí começaram a inchar, e ó, mesmo com as cidades inchando, a expectativa de vida aumentando, as pessoas migrando do campo para a cidade. Porque nas cidades existia, né, esses serviços mais estruturados. Ainda, né, que, nesse período, a gente sofreu um gap de investimentos no nosso setor. Em São Paulo tinha a Companhia Cantareira, que era uma empresa privada que operava o sistema de água de São Paulo. Né? Em determinado momento, isso foi reestatizado pela prefeitura e, nos anos 70, surge um plano nacional de saneamento para combater, basicamente, mortalidade infantil, né, e doenças de veiculação hídrica, né, que estavam, né, tipo, na época, né, tipo, do boom das cidades, estavam começando a se tornar um problema. Bom, e aí surge o Planasa, que é o Plano Nacional de Saneamento, e a expectativa de vida continua aumentando. Hoje, né, a gente saiu de uma próximo aos 40, dobramos essa expectativa de vida em pouco tempo. Muito ação, né, tipo do que o saneamento acabou fazendo para as nossas cidades. Aqui uma linhazinha do tempo, né? Então, pré-Planasa era essa situação de que algumas cidades tinham serviços estruturados, outras não tinham. O Planasa faz o seguinte, olha só, vou criar empresas, tá? Essas empresas, elas vão estar relacionadas ao Estado, né? Tipo, então, Santa Catarina criou a Casan, São Paulo criou a Sabesp, o Paraná criou a Sanepar, cada estado criou a sua empresa, e essa empresa vai ter que se responsabilizar
né, tipo, pelas ações de saneamento. Vai ter que ser a empresa executora, o operador de saneamento dessas cidades. Aí agora estamos falando de saneamento, sanitation, água e water and sanitation, água e esgoto. Principalmente água, certo? Porque começam as portarias de qualidade da água. Então, preciso começar. Não adianta só chegar água na casa do cara. A qualquer água que chega aqui, tu ferve no teu negócio e toma. Tu precisa chegar com essa água na casa do cara como um produto, com especificação técnica. E aí se desenvolve o começo da engenharia sanitária, que pega o pessoal da medicina, então tem os médicos sanitaristas, e o pessoal da engenharia, os engenheiros sanitaristas. Né, tipo, se concentram, né, tipo, basicamente na Universidade de São Paulo, a primeira formação desse pessoal. E esse pessoal que acabou operando essas empresas. Então, na Casan, os engenheiros antigos, eles vieram, né, de vários lugares, mas todos formados na USP e no Rio. Vem e são a mão de obra, né, que essas empresas usam. Né? Bom, o Planasa funcionou, entre aspas, até 1986, porque tinha um banco que botava grana nesse programa, que era o BNH, que era o Banco Nacional da Habitação. Então, a casa era construída, todas as ações de saneamento, então a construção das cidades vinha a partir do dinheiro do financiamento da construção das casas, esse dinheiro da construção das casas era revertido para a infraestrutura. Essa era a lógica do financiamento do programa. Quando o BNH acabou em 1986, o Planasa perdeu sentido. O legado continua. As empresas estão aí até hoje, certo? Operando, né, tipo, as empresas estaduais de saneamento operam mais ou menos 72% dos serviços para as pessoas, operam 72% da população. As empresas municipais, os SAMAIs, mais 22%, e 6% só é operado por empresas privadas hoje no país. E aí depois a gente tem uma evolução de como que a água vem se incorporando à nossa legislação. Então, na Constituição, ela é entendida como um direito, né? Então, as pessoas têm direito, né, tipo, à sobrevivência através da água. Isso não quer dizer que tem que chegar de graça, quer dizer que tem que chegar num preço módico, que a pessoa possa pagar, e aí se institui a questão da tarifa, a tarifa social, a tarifa, né, tipo, adequada à capacidade de pagamento de cada um. Depois, em 92, né, a gente tem esse viés que a água não é só para a cidade, ela tem que ter, né, tipo, uma função ecológica também. Né? Ela compõe todo esse ecossistema. Né? E aí a Carta da Biodiversidade traz a água como sendo um grande ator. Depois disso, a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, que aí vai dizer para a gente, pô, a água tem que ser dividida, eu tenho que ter água para produção agrícola, eu tenho que ter água para a indústria, eu tenho que ter água para abastecer a cidade, água para abastecer, né, tipo, a dessedentação dos animais. Então, os usos múltiplos da água. 10 anos depois só é que surge a Lei do Saneamento. Nesse período aqui, não foi investido nada em saneamento. Quer dizer, daqui para cá, nada. Zero. Zero não, muito pouco. Certo? Muito pouco foi investido. Por isso que a gente sofreu um intervalo, né, tipo de um gap que a gente tem. Pô, a situação do saneamento no país é crítica. Não teve uma descontinuidade aqui. Teve um plano que tinha recurso, depois esse recurso parou. Aí vem a lei do saneamento. E regra, né, tipo, quem que é o titular pelos serviços, como que vai se dar a prestação do serviço. Em 2008, entre o outro programa, o último programa, né, que a gente teve de aceleração do crescimento em infraestrutura. E aí começou uma enxurrada de obra de saneamento. Agora, se vocês perceberem, a gente teve um ano entre o marco legal e o início do investimento. O que aconteceu aqui, galera? Esses projetos aqui eram projetos represados dessa época aqui. Né? E a maioria deles não saiu no papel, não saiu do papel, ou saiu meio que aos trancos e barrancos. Porque a falta de continuidade no serviço não permitiu com que a gente planejasse o serviço de maneira adequada. Quando surgiu a primeira gota de dinheiro, todo mundo foi atrás para poder executar toda aquela demanda que estava reprimida. E não pensou no que poderia ser o saneamento, pensou no que deveria ter sido. Né? E só depois disso, em 2013, é que tem um plano.
Aí tem o Plano Nacional. Ah, tá, beleza, o saneamento vai ter que ir assim. Só que depois de 2013, o que aconteceu? Não se investiu mais nada. Certo? Então, a falta de continuidade, a falta de pensar o serviço de maneira inteira, né, planejar, executar e depois operar, fez com que a gente viva um caos. E esse caos, hoje, ele é simplificado da seguinte maneira. Ó. A gente precisa de 508 bilhões de reais, tá, para atingir os objetivos do Plano Nacional de Saneamento, até 2033. Sabe quanto isso vai acontecer? Nunca. Sacou? Quando eu terminei o plano, eu acabei com os recursos. Né? E aí, como é que eu vou executar? Não tenho mais jeito. E se criou um debate, né, de que isso é simplesmente uma disputa entre o que é privado e o que é público. Né? Na verdade, essa questão ela é muito mais assim, tipo, uma questão do que o país entende como importante para ele, né, do que uma questão de quem vai operar esse recurso. Porque o recurso hoje que se investe em saneamento ele é privado. Seja uma empresa pública, seja uma empresa privada, hoje utiliza dinheiro pago. Não tem nenhum dinheiro que vem para saneamento, ou muito pouco. Tá? Nem eu acho que 5% do que é investido em saneamento vem de dinheiro fiscal, de grana pública. É tudo grana de empréstimo, de banco, de agente financiador internacional. Certo? Então, essa briga aqui entre o público e o privado é só para ver quem vai se ferrar mais lá no final. Porque tipo, o dinheiro, né, tipo, é privado, né, e a operação está sendo pública. Hoje a gente está passando por uma mudança, né, tipo, no marco legal, e que daí, na minha opinião, está vendendo para as pessoas uma lógica que não é real. Que o dinheiro, né, que a operação vai ser privado e o dinheiro vai ser público, só que não tem dinheiro público. Certo? O dinheiro é todo privado. Há muito tempo que o governo não investe nisso. Certo? Isso gera descontinuidade. Em contratos que atingem, né, tipo, o valor, né, de equilíbrio em 30, 40, 50 anos. Nos Estados Unidos, investir em ações de saneamento é coisa para quem vai se aposentar. Está pensando na aposentadoria. Investe naquela ação porque sabe que vai ter retorno disso daqui a 30, 40 anos, quando se aposentar. Certo? Aqui a gente não consegue planejar 5. Certo? Porque existe descontinuidade de ações do governo. Na mesma época que a gente lançou o Planasa, os Estados Unidos lançaram o Clean Water Act. Na mesma época, tá? Eles não descontinuaram. E a gente descontinuou. Certo? E esse intervalo, né, fora a volume de recursos que eles aportaram, né, que é muito maior, né, mas o principal ponto, né, tipo, no meu modo de enxergar, da diferença hoje que a gente tem em relação aos Estados Unidos de infraestrutura de saneamento, é a descontinuidade que a gente teve e eles não tiveram. Eles conseguiram continuar na linha ascendente. A gente parou, desceu, voltou, tudo a estaca e começamos de novo. E parou. Bom. Isso é o que a gente tem instalado hoje, assim, tipo, enquanto empresa em Santa Catarina, né? O que é a casa? Qual que é o tamanho, assim, né, tipo de uma empresa tipo essa, né? A gente opera hoje 192 municípios com água. Tá? Então, tira a água do rio, trata a água do rio, entrega a água na casa do fulano, bota a conta lá para ele, ele paga, nós seguimos a vida. Certo? 192 municípios atendidos. 1,5 bi de faturamento. Tá? 2.700.000 habitantes. Então, 2/3 dos municípios de Santa Catarina, considerando que Santa Catarina tem mais ou menos uns 300 municípios, 200 a Casam opera, mas é menos que a metade, ou muito próximo da metade da população. Por quê? Porque as empresas estaduais foram constituídas com o objetivo de operar e de dar sustentação ao saneamento no Estado, fazendo com que os pequenos consigam ser atendidos também, os municípios pequenos, de 1.000, 2.000 habitantes. A gente tem municípios de Santa Catarina, a gente tem, acho que, 20% dos municípios de Santa Catarina com menos de 5.000 habitantes. Dá um prédio.
Né? Tipo um prédio mais ou menos aqui, tipo do centro, a população de um município, um condomínio. Né? O índice de abastecimento de água, vocês podem ver, ó, tipo, a gente está muito próximo do que se considera universalização para abastecimento de água nas áreas urbanas. Né? 223 milhões de metros cúbicos produzidos por ano. Certo? 14 mil quilômetros de cano. Vocês sabem qual que é o diâmetro da Terra? Chuta aí. Pode chutar, pessoal. Ninguém sabe de cabeça. Tipo, eu sei porque eu fui no Google. Tipo, e pode estar errado ainda. 12 mil quilômetros. Então a gente tem um diâmetro da Terra de tubulação e ainda sobra uma reba. Né? Isso é água. Vocês conhecem esse lugar aqui? Essa aqui é de onde vem a água de vocês. Essa aqui é a captação do rio Vargem do Braço, né? Conhecido como o Rio dos Pilões, em Santo Amaro, né? Envolto pelo Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, unidade de conservação criada nos anos 70 para, com um dos objetivos, proteger esse manancial. Lindo lá, né? Aqui estrutura de captação, né? E aqui vem as adutoras pelo meio do rio, as adutoras em pilotis, assim. E essa é a situação do esgoto. Então, são 28 estações de tratamento, 640 mil habitantes, 19,03% o índice de atendimento. Então, de 99 para 19. Certo? 31 milhões de metros cúbicos quadrados, 1.500 metros de 1.500 quilômetros de tubulação. Certo? Bem menos. Né? Se investiu muito na época do Planalto em água e se investiu pouco em esgoto. Vocês já chegaram a fazer uma autocrítica, assim, tipo, por que, né, que Santa Catarina, que tem índices de atendimento de esgoto considerados baixos, tem a maior expectativa de vida do país? Vocês conseguem, né, tipo, explicar um pouco desse número, que parece um paradoxo? Quem se arrisca aí? Não sabe contar a população que está atendida? Ou não tem nada a ver esgoto e expectativa de vida não tem nada a ver? Né? Na moral, o que acontece é o seguinte, né? Por a gente ter várias cidades pequenas e não ter grandes adensamentos, né? A gente tem muita gente que não tem atendimento com o sistema coletivo, mas tem uma boa estrutura sanitária na sua casa, através dos sistemas individuais de fossa, filtro. Então, em alguns lugares, esses sistemas eles conseguem, né, fazer o papel do saneamento adequado, mas os índices não entendem ele. Principalmente os índices do Trata Brasil, que observa as 100 maiores cidades, né, sem olhar as 6 mil cidades pequenas que a gente tem no país. Claro que daí tem todos os interesses, né, tipo, que circundam o Instituto, que é um instituto sério, mas ele é patrocinado, né, por uma série de empresas, por uma série de questões que fazem obra. Né? E saneamento não é obra, saneamento é serviço, né? Saneamento é saúde, é outra coisa. Né? A obra faz parte das ações. Bom, só que mesmo assim nós precisamos ampliar essa cobertura para cidades maiores. Esse é o mapa de obras que a gente tem no estado inteiro. Então, aquele índice ali, ó, coloca Santa Catarina nesse índice de cobertura de esgoto na 23ª colocação. Essas obras são desse ciclo de investimento, que totaliza 1,6 bilhões de reais investido. Grana, na maioria dela, privada, obtida em bancos, públicos ou não, mas bancos em que tu paga o empréstimo, paga a amortização, paga o juro, paga a taxa de capital, paga uma série de coisas, né? E em agentes financiadores externos. A gente tem contratos grandes com a agência japonesa e com a agência francesa de desenvolvimento. Então, esse mapa de obras aqui, em concluindo, vai colocar a gente aqui em 2020 entre os 5, 6 estados com maior índice de atendimento. Essa é a previsão, né? Tipo, não tem uma estatística muito oficial em relação a isso, né? Mas vocês veem aqui, ó, tipo, por exemplo, o Oeste, ele é um emaranhado de pequenas cidades, né?
E pensa assim, tipo, vocês agora aí como engenheiros sanitaristas, né? Tu tem uma cidade tipo Blumenau, ou uma cidade tipo Joinville, e tu tem uma cidade tipo Jupiá, né? Tipo, tá certo tu aplicar a mesma solução que tu aplica em Joinville e em Jupiá? Não tá certo. São realidades totalmente diferentes. Então, de duas uma ou de duas duas, né? Ou tu aplicou a solução errada em Joinville, ou tu aplicou a solução errada em Jupiá, ou, o que talvez seja, tu aplicou a solução errada nos dois. Porque tu não observou o que é potencial de cada local. Bom, vamos dar uma conversadinha então sobre os 4 pontos, né, tipo que eu fiz essa brincadeira de chamar de saneamento 4.0, né? Reuso, né? O digital water, né? Então, tipo, a tecnologia aplicada à indústria da água, saneamento descentralizado e tratamento da drenagem. Basicamente, né, se a gente considerar isso aqui tudo, a gente poderia chamar de uma coisa só, que é saneamento focado em recursos. O que eu posso extrair das ações de saneamento? Certo? Bom, reuso, né? Em especial, reuso potável, que é uma coisa que as pessoas têm tem um certo paradigma, né? Você tomaria, né, tipo, um copo de água que já foi cocô de alguém? Sim ou não? Rapidamente. Sim ou não? Mais alto. Não precisa se estapear para responder, pessoal. Né? A questão é confiança em mim, então. A questão é pessoal. Né? Ah, tá. Muito bonito, hein, dona Renata? Né? Pois é, né? Tipo, quem falou que não tomaria, né, tipo, está se enganando, porque já toma. Certo? Já toma, né? O reuso existe de fato, né? Pega um caso assim, tipo, vocês conhecem ali o Vale do Itajaí? Né? Vocês conhecem assim, tipo, uma cidade que chama Ituporanga? E vocês conhecem uma cidade que chama Blumenau? Ou Indaial, que seja. Né? Ituporanga fica a montante do rio Itajaí. Recebe a água do próprio rio Itajaí, distribui na cidade. Aonde vocês acham que cai essa água do... Ou vocês ainda são iludidos, assim, tipo, que o sumidouro, né, tipo, ele é um negócio que some com o esgoto. Né? O sumidouro infiltra. Né? A água que infiltra vai para onde? Alimenta o quê? Os cursos de água. Né? Tipo, é base, né? Tipo, do escoamento de base dos rios. Aquele esgoto de Ituporanga está alimentando a cidade de Blumenau. Né? Aquela água ali já foi cocô. Certo? E as pessoas tomam. E tem problema? Não tem. Certo? Blumenau está todo mundo aí vivo. Né? Tipo, fazem chopp ainda. O que é dar um fim muito mais nobre para a água. Né? Então, o reuso, de fato, ele existe, ele não é entendido. Não é entendido pela gente como sendo uma alternativa, né, tipo, viável. E aqui já existem algumas plantas, né, tipo, de reuso potável no mundo, em que tu sai da estação de tratamento de efluente, né, e tu alimenta um reservatório planejado, né, que vai alimentar uma estação de tratamento de água. Né, então, tu faz com que aquela água da estação de tratamento ela seja uma recarga daquele reservatório. Né? Tipo, aonde que isso está mais colocado? Vocês conseguem ver alguma relação, por exemplo, entre essa região aqui e essa aqui? Tem 2 grupos de região aí. O que tem aqui? Ó? Influência britânica, né? Tipo, mas aqui, ó, deserto do Colorado. Né? Não tem água. Então não dá de fazer o biquinho, não quero essa água, não quero água de cocô, não quero. Não dá, não tem. Né? Se não tomar, não vai ter. Então, não quero, tudo bem. Né? Não tem. Eu tive a oportunidade de visitar uma planta aqui em Orange County, no sul da Califórnia. O que eles fazem? Derivam parte da estação de esgoto, fazem um tratamento mega avançado e injetam no aquífero. Né? E
essa água que eles injetam no aquífero reprime a cunha de intrusão salina, né, tipo que acabaria vindo do Pacífico para esse aquífero, e aí as municipalidades podem explorar esse aquífero, né, de maneira sustentável. Caso de escassez severa, né, tipo a Califórnia e o americano esbanja água, consome muita água, né? Então, caso de escassez severa. Mas tem aqui. Essa planta aqui é em Winnsbrook, na Namíbia, 1982. Né, tipo, grande cidade da Namíbia, capital, né, tipo, não tem rio. Começa, então, a tentar realimentar isso. Então, trata, joga num lago, cai na estação de água. Trata, joga num lago, cai na estação de água. Singapura, né, tipo, é só prédio, então mesmo assim, né, não tem muito o que fazer, não tem rio. Dessalinização e reuso. Né, a tecnologia que tu usa para tratar a água, nesses casos, é a mesma, né? Tipo, tratamento por membranas, microfiltração, ultrafiltração, osmose reversa. A diferença é na eficiência energética. Para tu tratar 1 litro, para tu ter 1 litro de água do mar tratada, tu precisa pegar 3 litros de água do mar no oceano, né? Então, tu tens aí tipo, uma eficiência de 33% na água que tu capta para a água que tu consegue produzir. Para tu tratar o esgoto pela mesma tecnologia, né, tipo, é quase 1 para 1. Tu aproveita quase tudo. Porque o esgoto é 99% água doce já. Então, tu não precisa concentrar brine, não precisa ter emissário de puxada, emissário de saída, gastar energia. Né, tipo, o gasto de energia, que é o principal custo, né, do tratamento por membranas, é muito menor para o tratamento do reuso. Qual que é o problema? Aceitação popular. Eu recebi uma caixinha de água deles, né? Tipo, de vez em quando, eu esqueci de trazer hoje, mas de vez em quando eu trago, assim, boto assim para o pessoal tomar. Tipo, água, cara. A água, né, tipo, pior, não tem gosto de nada, porque ela é tão desmineralizada, né? Tipo, tira tudo da água, né? Tipo, fica quase água destilada, que eles têm que injetar minerais na água depois para dar característica de gosto, assim, tipo gosto, sabor, assim, botar minerais na água, tem que remineralizar a água. Bem legal. Perth, na Austrália, né? Então, tipo, uma série de questões relacionadas à escassez mesmo, né? Uma outra questão, a digital water. Vocês já ouviram falar esse termo ou não? Como é que internet das coisas, big data, sociedades em rede, como que isso vai mudar a nossa relação com o recurso hídrico, né? E, por consequência, com o meio ambiente, mas também com a indústria da água. Né? Tipo, hoje já tem uma série de estudos avançando nisso, né? Que aí inclui desde o tratamento local da água, né? Então, tipo, cai água de chuva, tu gerencia esses reservatórios, reserva a água no momento, utiliza uma fonte numa hora, depois utiliza numa outra, né? Então, todas as técnicas de gerenciamento, né, aplicadas a essa revolução, né, tipo revolução digital. Para quê? Para aumentar a resiliência dos sistemas, para os sistemas ficarem cada vez mais eficientes, eficazes e mais conseguir melhor sobreviver a uma série de coisas que a gente está passando, tipo mudanças climáticas, né, elevação do nível médio do mar, né, tipo situações que começam a se vislumbrar na indústria da água que podem impactar. Por exemplo, o aumento do nível médio do mar pode, né, tipo, condenar uma série de captações hoje no leste dos Estados Unidos, né, salinizando os aquíferos, elevando essa cunha em alguns lugares onde a água subterrânea é muito utilizada. Então, tipo, tudo isso tem né, uma série de relações com esse termo, digital water. Eu recomendo vocês a darem uma olhada. Né. Isso tem repercussões assim, também no consumo. Né. Hoje tu consegue acompanhar o consumo de água de uma casa em tempo real, né, para minimizar vazamentos. Tu consegue monitorar a pressão desses sistemas, né, em uma série de dados muito robustos, né? Então todas as empresas, tipo a Kazan, tipo outras empresas, têm agora, né, tipo, investido bastante no controle e automação, né, para reduzir perdas, para melhorar a eficiência energética, né, e para acompanhar o consumo, né, que está muito relacionado também com a forma como a gente cobra. Né. Tem sentido eu cobrar, né, tipo, a mesma tarifa de água numa época de escassez e numa época que a água é abundante? Né? Então tem um pessoal que faz essa cobrança, né,
de maneira variável, impondo, né, tipo, aqui, ó, por exemplo, o que é azul aqui não está dando de ver, né? Aqui eu sacaneei pra caramba, né? Aqui não tem jeito, né? Mas aqui, por exemplo, é Brasília, tá? Essa aqui, ó, acreditem em mim, tá? Aqui é Brasília. Como é que a gente cobra água no Brasil? Basicamente, tudo é uma taxa fixa, né? Aqui é Perth, na Austrália. Eles cobram uma taxa fixa, né, mais uma taxa variável e uma taxa ambiental, né, um imposto, né, tipo ambiental sobre o quão difícil, né, é obter essa água. E daí o que acontece? Quanto mais tu cria esses artifícios, o consumo per capita também... saco. O consumo per capita também acaba diminuindo. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é Buenos Aires. Tá? Buenos Aires, aqui, ó, a água é super barata. O que acontece com o argentino? Esbanja. Certo? Então, a forma de cobrança, né, tipo, é uma forma de educação também para o uso da água. Saneamento descentralizado. Quem que viu a privada do Bill Gates? Né? Tipo, o Omnium Processor, né? Que é a Bill e Melinda Gates Foundation. Eles fazem, né, tipo, acho que frequentemente o Toilet Week, né, tipo, para Toilet Innovation, né, tipo, como é que vai ser o banheiro do futuro, né, tipo, e o banheiro do futuro não usa água, né, e ainda produz água e outros insumos, né, que é muito do saneamento focado em recursos, né. Vocês já ouviram falar da estruvita? Já? Estruvita é um mineral, né, tipo, que pode ser recuperado do esgoto, né? Mas a eficiência de eu recuperar a estruvita, que pode ser usada como alcalinizante, né, o estabilizador de solo, né, é se eu conseguir separar o xixi do cocô. Então já tem vários banheiros sendo desenvolvidos com separação, né, de xixi e de cocô, né? Porque daí eu consigo tirar o xixi dali, fazer esse concentrado de amônio e processar a estruvita. Se eu trouxer tudo para uma maçaroca, tudo ainda empurrado por um monte de água, eu só pioro o processo e não deixo ele eficiente. Então, a gente vai ter soluções locais de alto impacto, né? Tipo, então, essa é uma coisa que eu acho que não vale a pena também hoje, né, tipo, a galera construir casa da mesma forma como se construía em 1800 e pouco, né, cara? O mesmo banheiro que os caras faziam em 1800 e pouco, até mais bonito era antes, porque era maior, né? O cara faz hoje, cara, mesma coisa. Né? Tipo, tá errado? Não pode? Né? Então, por que tu usa hoje a mesma água para tomar e para empurrar o xixi na privada? Não tem o menor sentido, né? Mas ainda, o pessoal ainda acaba projetando isso por uma questão econômica que nem é muito calculada direito, cara. Porque 80% do custo que tu tem numa edificação, tipo um prédio, né, ele se dá na fase de operação, ele não se dá na fase de construção. Né? Tipo, então tu economiza no palito para gastar ao longo da vida. Então, o empreendedor só está tirando, né, tipo, a responsabilidade dele e botando, né, tipo, no usuário, na pessoa, que depois não vai conseguir mudar, porque já tá construído. Então, isso aí, vocês são da sanitária, né? Vocês aqui, né? Tipo, se vocês fizerem, né, tipo, os mesmos banheiros de agora, assim, não falem mais comigo. Tá? Não tem o menor sentido, né, fazer o mesmo projeto hoje. E tratamento da drenagem, né, que é o caso que a gente está fazendo aqui na Beira-Mar, mas que foi inspirado num projeto que a gente viu em Santa Mônica, na Califórnia, né, que se, né, tipo, começar a dar certo, a gente vai tentar trazer essa próxima etapa, que é reaproveitar essa água aqui, né, que está sendo tratada, retirada da drenagem, para alguns usos ali do entorno, né? Então, essa é a unidade que a gente está fazendo, né, para tratar essa água da drenagem. Porque o que acontece? Tu bota a estrutura de coleta e tratamento de esgoto, mas tem um elo dessa cadeia que não se entende parte dela, que é o usuário. Né? Tipo, ele não entende que ele também faz parte daquele sistema
que não é só a estação de tratamento, não é só a rede, não é só a tubulação, não é só a elevatória, tem ele. Né? Tipo, começa com ele. E aí tem aquela filosofia do compadre Washington, né? Que é o pau que nasce torto nunca se endireita. Né? Então, tipo, se começar errado, se a ligação for errada, acabou o sistema. Tu pode ter a melhor estação de tratamento do mundo, né? Se não chegar ao esgoto, não adianta. Certo? A gente ainda tem um índice de irregularidades, não é em Florianópolis, não é em Santa Catarina, não é no Brasil, é no mundo. Certo? Um índice de irregularidades muito grande ainda. Né? Então, reverter, né, tipo isso acaba caindo nas redes de drenagem, isso acaba chegando no ambiente. Então, tentar dar um foco, né, tipo nessa, como essas ações de saneamento inovadoras elas podem trazer reflexos também para a nossa vida de maneira mais imediata, mais rápida. Esse é um dos objetivos do projeto. Né? E nada disso funciona se a gente não repactuar a nossa relação com o saneamento. E é por isso que a gente na Casan está mudando um pouco do enfoque e propondo para as pessoas um novo trato, né? Que é o que a gente está chamando aqui de trato pelo saneamento, que é um portal nosso de educação ambiental, de comunicação com a sociedade, não só das ações que a empresa faz, né? Mas das ações em que o saneamento pode mudar a vida das pessoas. Né? Então, esse é o nosso portal, né? E por aqui, né, tipo, vocês podem agendar uma visita a essas estações que são reais, que estão aí, né, para vocês verem o que acontece, né, tipo, de verdade. Né? Então, esse é o nosso portal. Bom, como, né, tipo, o que eu quero, né, tipo, que vocês levem, né, tipo, para casa dessa fala, né? Que a gente precisa repactuar, criar um novo contrato, né, tipo, social entre, né, tipo, as pessoas. Né? E fazer um novo trato para melhorar a condição de saneamento no país e, claro, começando aqui pelo nosso estado. Né? E só a gente conhecendo como as coisas funcionam, conhecendo como os sistemas operam, conhecendo a responsabilidade de cada um, é que a gente pode repensar nossas práticas e mudar os nossos hábitos. Beleza? Obrigado, pessoal. Muito bem. Perguntas? Perguntas? Se faz daí, eu repito daqui, porque a gente quer a pergunta no microfone, eu levo aí para ti. Só temos um microfone, a pobreza está grande. Boa noite, professor. Alexandre, tem algumas cidades, ou a cidade, você citou Jupiá, é o oeste do estado, eu conheço, e sou natural de São Domingos, que provavelmente do lado. Isso. A cidade de lá está fazendo, São Domingos está se trabalhando em tratamento, fazendo todo esse processo, e agora, recentemente, foi então divulgado para a população que parece que a taxa de água vai ser cobrada igualmente como se fosse uma taxa de esgoto. Na tua concepção, você acha que esse é o primeiro momento, essa é uma atitude correta, se fazer sentir no bolso, né, para que depois venha a conscientização? Vai ser, né, aplicado realmente com esse objetivo? Ou é só mais uma forma de, mais uma vez, valores e acabar no esquecimento? Isso aí, né, se falar daqui 10 anos da mesma situação, que não se resolveu, enfim. Qual a tua opinião em relação a essa postura, que eu acho que até é da Casan mesmo, né? Não sei se... Obrigado. Você tomar uma Coca-Cola, né? Tipo, você paga? Paga. Né? Você andar de táxi. Você andar de carro, com o seu carro. Né? Então, todo serviço, né, ele tem um custo associado. Né? A forma de cobrar, eu sinceramente não sei se é a mais justa. Eu acho que é. Tá?
Porque a gente já teve algumas ações judiciais em que se discutiu o valor da taxa de esgoto, por causa do coeficiente de retorno, né? Então, como critério de projeto, tu tens um coeficiente de retorno. Quanto de água que tu fornece que volta para o teu sistema? Normalmente volta em torno de 80%. Tá? Historicamente, o pessoal cobrava como taxa de esgoto 80% do valor da taxa da água. O que isso tem como conceito tácito, não dito? Que o custo de operação do sistema de esgoto é o mesmo custo com água. Pelas contas, né, que já foram realizadas, né, tanto pela Casan quanto por auditores, né, tipo externos, o custo seria 150% do valor da tarifa atual. O esgoto é muito mais caro de coletar e tratar. Muito disso está por conta da falta de investimento do país. Porque hoje o dinheiro que tu consegue para fazer uma obra dessa é um dinheiro caro. Então, tu paga juro, tu paga taxa de segurança desse capital, tu paga uma série de despesas financeiras, né? E que vai se retornar quando? Quanto que isso vai se retornar lá em São Domingos, tá? Que foi onde tem o sistema. Lá em São Domingos ainda foi dinheiro obtido pela prefeitura na Funasa. Então, dos poucos dinheiro fiscal, né? Que não tem essa operação financeira, tá? Para dar conta da operação e de todo o investimento acessório que tu precisa para poder operar a rede, 35 anos para retornar o investimento. Certo? Se eu acho certo cobrar, acho que a forma de cobrança está equivocada e a próxima revisão tarifária que a gente vai acabar sentindo, ela tende a equalizar isso. Como é que vai ser cobrado agora, né? Tu vai ter uma taxa de disponibilidade do serviço. Tá? Então, para tu poder ter aquele serviço, vai ter um valor que está calculado, que é o custo, né, tipo de obras, né, tipo e de estrutura mínima que eu preciso para manter aquele serviço, para tu ligar quando tu quiser, para tu usar quando tu quiser. Certo? E aí, a partir do primeiro metro cúbico, tu acaba cobrando. Hoje, da forma como as empresas acabam cobrando, né, cobra aquele 10 metros cúbicos de água, não interessa, né, taxa mínima, né, é um incentivo ao desperdício. Porque isso vem lá dos anos 70, quando tu tinha, né, tipo, uma família formada por 5, 6 pessoas. Né? Hoje, cara, assim, tipo, sei lá, eu tenho uma família, nós somos em 3. Né? Tipo, a família quando eu fui criado, né, tipo, da minha mãe, nós éramos em 4, 5, porque daí já tinha gente que trabalhava em casa, já era um auê, né, cara? Hoje não é mais. Então, hoje as pessoas estão pagando por uma coisa que elas acabam não usando e acabam desperdiçando, e acaba faltando para quem precisa. Então, a forma de cobrança, eu acho que precisa mudar, mas cobrar é necessário, certo? Para poder manter o sistema, porque senão, cara, os sistemas vão sendo criados e vão sendo sucateados, como ocorre, tá? Em vários locais, eu estava conversando isso com o Jairo, tem vários municípios que ainda não aderiram, de certa forma, ao Planasa, lá dos anos 70. Porque se o prefeito cobrar a taxa de água do munícipe, ele não se elege nunca mais na cidade. Né? Mas ele está cobrando para poder manter o serviço. Aqui em Florianópolis, cara, tem comunidades que preferem hoje, tá, tomar água de cachoeira sem tratamento, se expondo, né, tipo, a esse risco, do que pagar a água, né, tipo, que chega com segurança, né, tipo, com teste laboratorial, teste na rede, cloro residual, flúor, porque é obrigação legal, uma série de outras coisas. Né? A pessoa prefere, né, tipo, sei lá, por uma questão, né, tipo, se expor a esse risco. Né? E o cara paga 40 pila de água, paga 40 pila de esgoto, ele reclama. Tá? Paga 200 pau de internet, 80 pila de TV a cabo, está tudo legal. Né? Tipo, agora para pagar água e esgoto, daí tá ruim. Taxa de lixo, a galera reclama, pô. A taxa de lixo aqui na cidade é quanto? 300 anual. Não dá, acho que 20 pila por mês. Dá, 20 e poucos pila. Não dá 30 pila por mês. Para ir um caminhão, né? Para ir um caminhão na casa do cara, tirar o lixo da frente, porque o bicho não é nem capaz
né, de colocar isso num outro ponto, né, tem que pegar na frente da casa e o cara reclama ainda, 140 pau de net, 200 pila de telefone celular. Então tem uma inversão de valores assim, tipo muito, né, tipo muito, tem coisa muito errada, né? Outra pergunta? Pois não. Eu moro em Antônio Carlos, estudo aqui na Unisul, e lá as pessoas falam muito mal da água da Casan. Aí não sei se é a falta de conhecimento ou se é por causa da questão do reuso. Eu não entendo por que esse preconceito, sabe? Você sabe me explicar por que esse preconceito? Eu sei explicar assim de maneira geral, né? Tem vários locais, né, em que os sistemas de água eles precisam passar por um processo de modernização, né? Não sei se é o caso de... Eu sei que tinha uma região lá de Antônio Carlos que ainda captava água de cachoeira. Então, né, tipo, o que o pessoal reclama assim às vezes, tá? Quando o cara mora numa área mais isolada, né, e usa uma fonte alternativa, né, tipo que reclama do cloro na água. Tem gente que não gosta de cloro na água, né, mas o cloro é uma necessidade, né, pela portaria do Ministério da Saúde, está obrigado a colocar para evitar que a pessoa fique doente. Mas tem gente que acaba não gostando, né. Então tem a questão de pagar ou não o valor, né, mas o que eu vejo mais nítido assim é a falta de percepção, né, de o quanto aquilo é importante para a vida da pessoa. Essa semana a gente está levando o pessoal lá de Antônio Carlos na captação do rio deles, para eles verem de onde a água vem, aonde a água é tratada, como que chega na casa do cidadão. Falta muito, eu acho que ainda essa percepção da população. Problemas pontuais eu acho que vão existir em várias cidades, tá? E eles vão ser dos motivos mais diversos. O que eu percebo bastante também é dessas cidades, assim, tipo, por exemplo, que a pessoa acaba não passando o dia na casa, né? E o fato de ter que pagar um volume mínimo de água cria nela, assim, tipo, pensando assim, pô, estou pagando por uma coisa que eu não estou usando, sabe? Isso gera um certo descontentamento, né, tipo, na forma de pagamento. Isso tende a se ajustar agora com a mudança da estrutura da tarifa, tá? Mas em vários locais, né, tipo, a gente é sujeito, né, a esse tipo de situação mais pontual, né? O que as pessoas reclamam mesmo quando falta, né? Quando falta água, aí a reclamação é maior, não tanto em relação à qualidade, porque não sei se tu acompanha, né? Mas existe uma série de critérios que precisam ser observados para o fornecimento da água, né? E tudo isso é monitorado na rede, né? Tipo, então a estação de tratamento de água tem controle de 2 em 2 horas, é feito controle da água que sai da estação. Na rede, tem vários pontos de coleta que tu tem que ter na rede para testar a qualidade da água, para corrigir o tratamento. Então, essas questões de qualidade, elas são mais relacionadas, né? Tipo, mais questões pontuais, né? Mas o que eu sinto mais é falta de percepção da qualidade do que da qualidade em si. Eu já te dou, Rodrigo. Eu queria complementar a resposta. A percepção das pessoas está ligada à sua cultura familiar. Então, Antônio Carlos ainda é uma comunidade pequena, né? E como tantas outras do estado, que tem ainda uma cultura de ter a sua fonte, a sua nascente protegida e captar a sua fonte, a sua água de consumo da fonte, que tinha lá o seu sabor e que não envolvia cloro, não envolvia flúor, não envolvia uma série de componentes que hoje, obrigatoriamente, precisam estar num tratamento de água convencional e sentem essa diferença de sabor, de gosto. Então, isso passa de pai para filho e acaba ficando, então, e às vezes uma dosagem maior de cloro por conta de chuvas, né, de alcalinidade de água, enfim, né, tem vários parâmetros que aí alteram, às vezes, um pouco a composição da necessidade de maior ou menor quantidade ou de dosagem de cloro na água, né. É uma presença que acontece não só em Antônio Carlos, acontece no Estado. Seja ele tratamento da Casão, seja ele tratamento público municipal. Eu falo de carteira porque eu sou de Itapiranga, onde a prefeitura cuida da água a vida toda.
E também tem essa reclamação, às vezes, com relação a sabor. Mas também muito influenciado por pressão de mercado. Porque há muitos anos o mercado começou a falar, muitos envasadores d'água começaram a envasar água, vender água, inclusive a água da companhia de saneamento, e vendendo como água mineral e vendendo caro. Então, e tem essa pressão, né? E aí jogam na mídia algumas coisas e tal, e aquilo acaba se propagando. Então, não é defender Kazan, não é defender, mas é a posição nossa enquanto seres humanos que a gente se deva também pelas pressões culturais, né? Então, queria dizer isso. Se vocês seguirem ali, tipo, acho que o Instagram e o Facebook da Casa dessa semana, tá? Vocês vão ver o impacto da enxurrada nos pontos de captação. O pessoal filmou. Tá? Eles indo fazer essas desobstruções de captação e mudança na qualidade da água. Cara, os videozinhos são demais. Assim, tipo, a galera mesmo, nosso funcionário mesmo, que foi filmar o serviço deles. Meu, assim, tipo, o rio é né, tipo, em condição natural. Quando dá esses pau d'água, assim, tipo, é outra coisa, cara. Às vezes tem que desligar o sistema da cidade. Porque é intratável aquela água. Já vai, Euta. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e hoje você trouxe aqui alguns dados, passou bem por cima assim da questão do modelo da gestão, né, que hoje a maior parte da gestão hoje de saneamento no país é feito por empresas públicas, seja estadual ou municipal, e alguma pequena parte por gestão privada. E hoje a gente está passando por uma discussão em todo o país sobre a mudança no modelo da gestão, né? Se a gente vai manter a gestão pública ou privada. Existem algumas experiências públicas, na minha opinião, que funcionam muito bem, e uma das grandes críticas é que o modelo privado em algumas cidades já não funciona. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Acho que é interessante para a gente ter uma ideia da tua opinião pessoal, ou mesmo até da Kazan, porque não sei se tu hoje aqui ainda representa a Kazan falando sobre esses dados. Valeu, obrigado. Mais alguém? Então, depois nós vamos... tu, mãe. Tá bom. Mais duas. Eu acho que virou assim, tipo, uma briga que é difícil de ser a favor aos dois, entendeu? Tu pega, por exemplo, o modelo privado que foi adotado em Manaus, tá ligado? Tipo, é um modelo privado assim, tipo, totalmente predatório, sabe, de operação de Manaus, né? E aí tu compara com o modelo público que foi, não vou usar a Kazan como exemplo, tá? Para não dizer, tá puxando o saco, tá? Pega em Curitiba. Pega o modelo público da Sanepar em Curitiba. Pô, modelo de eficiência, né? Então, comparar o público de Curitiba com o privado de Manaus, né? Porra, não, ser público é melhor. Agora, por outro, tu vai ter um outro exemplo privado muito bom, né? Em relação a um outro exemplo público muito ruim. Se criou, né, tipo, uma espécie de conversa no Brasil de que tudo precisa ter dois polos, né, cara? Né, tipo, então, assim, tipo, ou eu defendo esse posicionamento, ou eu defendo aquele, né? Tipo, se eu nem defendo esse posicionamento, já quer dizer que eu sou do outro lado, tu é do PT, né? Tipo, não, eu acho que o dinheiro privado é importante, ser privatista, né? Pô. Em resumo, tá? A gente precisa de segurança. Primeiro ponto, porque o investimento em saneamento ele não vai ser revertido em curto prazo. Então, a primeira coisa que precisa é segurança para o investimento, né? Então, seja ele público, seja ele privado. Hoje é um caos, certo? Hoje, muitas municipalidades elas acabam vendendo, né, tipo, uma facilidade para uma empresa poder operar, cobram luvas no contrato. Então, se a tua empresa quiser operar no meu município, tu tem que me dar 5 milhões, 6 milhões, 3 milhões. Daí cada um faz o seu preço, certo? Cobra luva para o cara. Esse dinheiro vai ser retirado do saneamento. Muito hoje do dinheiro do saneamento é investido em repavimentação, em pavimentação de obras, de ruas, tá? Então,
nessa crise, né, tipo, fiscal total, o fato de tu cobrar uma conta do cara, né, tipo, a cada mês, torna a empresa com giro de dinheiro, e isso abriu o olho, né, tipo, dos gestores públicos, né? Então todo mundo quer botar a mão na grana, mas não quer fazer o serviço, né? E aí tem casos assim, tipo, né, de várias municipalidades, né, que acabaram tomando para si, retomando a titularidade do serviço, tiraram das empresas, sejam elas públicas ou privadas, tá? Tem vários casos de retomada de municípios de empresas privadas, e a maioria dos casos de retirada desses municípios das empresas estaduais. Pegaram um caixa, pagaram custeio e não investiram no sistema. E o sistema está depreciando. As perdas vão aumentando no sistema, o sistema vai ficando cada vez mais ineficiente. Tá? Qual que é o modelo que eu acho ideal? Em que a gente consiga equilibrar, né, o investimento, o dinheiro privado, que precisa vir para o setor, mas o interesse público que o saneamento tem. Porque não adianta o cara querer me dizer assim, tipo, olha o que aconteceu com a telefonia, né? Tipo, quem acha, né, tipo, que tu vai ter assim, tipo, 5 empresas de água fornecendo água encanada na tua cidade? O monopólio é natural, né? Tipo, e para ele ser um negócio viável, ele tem que ser um monopólio, certo? Porque senão nem o privado consegue operar isso dentro daquela localidade. Então, esse monopólio natural, ele tem que ser visto com olhos assim, tipo, um pouco mais sociais, né? Então, eu acho que, se for privado, tem que ser empresas privadas de valor social, né? A forma, né, tipo, na operação de economia de empresas mistas, né, em que tem capital social privado, né, mas que tem esse viés público, para mim, é uma forma que eu acho que é um legado que o Planasa deixou para a gente, que a gente deveria seguir. Mas também não dá, por exemplo, né, para operar esse subsídio que é operado hoje, né, tirar dinheiro de um lugar e colocar no outro, sem deixar claro para quem está pagando para onde que o dinheiro dele está indo. Seja ele público, seja a operação pública, seja a operação privada. Então, abrir, né, tipo, essa caixa de subsídio, eu acho que é uma coisa importante. Saber, né, tipo, nós estamos pagando, né, tipo, também para manter tarifas sociais e para manter, né, tipo, cidades que são deficitárias, porque somos todos, né, tipo, brasileiros, somos todos, né, catarinenses aqui no caso. E uma outra coisa que eu acho mais importante nessa discussão que hoje se tem sobre o modelo, se é público ou privado, tá? A gente deveria olhar para as áreas onde o saneamento é realmente necessário, hoje, de se atuar de maneira urgente, tá? E me desculpa, não é nas grandes cidades. Tá? Hoje, o nosso déficit maior em saneamento está nas comunidades isoladas, que não se chegou, está no saneamento rural, que não se evoluiu. Então, tipo, a pessoa que continua no campo, ela continua exposta aos riscos, né? E está nas áreas de fragilidade social, em que tu tens que ter uma intervenção do Estado inteira, né? Tipo, como é que tu entra hoje, né? Tu vai... vou tirar de novo Floripa, né? Tu entra hoje, né, tipo, para comprar essa SEDAI, tá? Tu vais operar hoje, tá, o saneamento, distribuição de água no Rio de Janeiro. Como é que tu vais entrar para prestar o serviço no Complexo do Alemão? Né, tipo, como é que tu vais prestar esse serviço de qualidade lá? Aquelas pessoas vão estar expostas a serviços de baixa qualidade. E são elas que estão mais expostas, né, tipo, a doenças, são elas. Então, tipo, a gente precisa de uma questão habitacional inteira em volta, né, e reurbanizar essas áreas. Não adianta, vou dar para a melhor empresa privada do mundo é a tua, tá? Vais entrar e vai resolver o problema. Não vais, porque o problema não é saneamento. O problema é urbanidade. Né? Tipo, é caos urbano que a gente vive. Então, tem muita falácia, né, tipo, nessa questão ali da lei do saneamento. Acho que o Instituto Trata Brasil, ele faz um bom serviço quando ele explica os números, ele faz um péssimo serviço quando ele distorce alguns desses dados. Socorro. Eu tenho mais 3 perguntas. Você falou no começo da palestra que a falta de saneamento expõe as mulheres à violência. Você teria como dar um exemplo mais próximo da nossa realidade?
Você pega, né, tipo, uma situação em que tu não tens o serviço, né, tipo, de água, né, tipo, chegando na tua cidade, na tua casa, de maneira constante, né? Tu vai expor, né, tipo, alguma pessoa para ir buscar essa água em algum local, né? Tipo, essa pessoa, ela vem fragilizada, né, tipo, trazendo tudo isso para dentro de casa, certo? E ela fica exposta, né, tipo, daí, no caso, né, tipo, das comunidades africanas, onde isso é mais ela fica exposta a esses exércitos, ela fica exposta a milícias, né? Tipo, e fica exposta à cobrança dessas taxas de passagem, né? Que às vezes nem são taxas de passagem financeira, são taxas de passagem de favores sexuais, de violência, de uma série de outras coisas, né? Porque o trânsito, né, acaba sendo a necessidade. Ela precisa ir a algum lugar, precisa passar, né? Tipo, os homens envolvidos em outras ações, né? E historicamente as mulheres acabaram assumindo essa questão. Outra coisa, elas ficam expostas a lidar com resíduo. São elas que precisam tirar, né, tipo, são elas que fazem essa limpeza das excrementos de casa, a limpeza desses banheiros, eles chamam de pit latrines, né, que são aqueles banheiros que ficam fora de casa, né? Elas ficam expostas às doenças também, tipo, desse tipo de saneamento, né, tipo diferenciado, né? Quem abriu os olhos para mim dessa questão foi esse estagiário meu de Cabo Verde, né, que relatou algumas questões assim, tipo, que a gente hoje não consegue entender, porque a gente parece que a água vem do cano, né, cara? Parece que ela nasce ali no cano, né? Tipo, tem todo um serviço colocado, e quando isso não existe, né, as pessoas ficam cada vez mais expostas, né, a uma série de coisas, inclusive a violência. Eu vou te permitir mais uma, tá? Eu trabalhei por quase 2 anos como agente comunitária de saúde no interior de Antônio Carlos, e eles falavam sempre que a responsabilidade do esgoto era da pessoa. Mas aí a gente conseguiu, através da Funasa, que 30 famílias ganhassem fossa. E aí fica a pergunta de quem realmente é a responsabilidade. É da prefeitura, é do governo, é da própria pessoa? Eu fiquei até confusa, assim. A responsabilidade é compartilhada, né? Tipo, então, a fossa, né, tipo, ela é uma estação de tratamento. A gente chama ela de fossa, né, tipo, mas ela é uma estação de tratamento que se propõe a tratar o efluente no lote. Né? Então, desse sistema convencional, né, eu elimino a rede de coleta e a rede de transporte e já começo e trato ali no próprio lote. Né? É um biodigestor anaeróbio, né, que trata os efluentes. Tem um processo ali, né, tipo, desenvolvido. Né? Então, a pessoa tem que se responsabilizar de certa forma. Agora, o que eu não posso chegar para ti e dizer assim, tipo, fossa, te vira. Aí tu vai lá e tu contrata, né, tipo o Zé do Cano, né, para instalar a fossa. E, pô, um monte, cara, isso aí deve ter um monte, né? O pessoal de vigilância sanitária, assim, que faz inspeção em fossa, um monte, né, de entrada mais baixa que saída, né, tipo, um monte de irregularidade na instalação da fossa, né, porque transferiu a responsabilidade para um terceiro, às vezes incapacitado, né. Existem várias situações assim, tipo, e isso faz parte daí agora dos meus estudos, da minha tese de doutorado, né, de como tentar fazer com que a gente tenha outras formas de atender as pessoas com esse serviço de esgotamento sanitário, né? E aí vai passar, né, tipo, em algum momento, né, em a gente rever essa questão do saneamento descentralizado no lote, né, para prestar algum tipo de assistência técnica para as pessoas, ajudar na instalação. Na Áustria, vou contar um caso, né? Existe assim, tipo, 95% de cobertura, né, no país. 95% de esgotamento sanitário, de esgoto tratado, de maneiras convencionais. 5%, né, onde não é viável a instalação desses sistemas convencionais, então são estações de tratamento para menos de 50 habitantes, mas eles consideram estações de tratamento, tá?
Menos de 50 habitantes. Então, se tu tem um prédio, né, tipo, ou uma estação de esqui, que é o caso, né, tipo, que eles citam nesse artigo, tem uma estação de esqui, bom, alguém tem que ser o responsável por operar aquilo. Né? Alguém, então, tem que ir. Então, se é um zelador, né, ele tem que ser capacitado para isso, ele é treinado para operar a fossa, para ver se ela está operando de maneira correta, para chamar o caminhão para limpar o lodo, né, tipo, de tanto em tanto tempo. Então, tudo isso requer manutenção. Né? O que a gente vê hoje, assim, tipo, o que acontece? Quando é que o pessoal chama o caminhão limpar a fossa? Quando a casa está cheia, no verão, né? Tipo, então, óbvio que não é um caso de limpar a fossa, é um caso de superutilização do equipamento. Quando chove, né? A não ser que a pessoa tenha um problema, né? Tipo, de quando chove ela corre para o banheiro, não tem o menor sentido, né? Tipo, em chover e a fossa do cara verter. Pô. São coisas diferentes. Para receber água do banheiro, né? Para receber água da chuva. Óbvio que essa fossa não está instalada de maneira correta. Né? Só que se tu for olhar, cara, tipo, quem instala as fossas? Né? Tipo, a nossa parte de aprovação de projetos, né, é na casa do projeto, cara. Tipo, hoje tu pode ter certeza. Se tu pega um projeto, né, hidrossanitário, né, tipo, que foi aprovado na prefeitura, muito provavelmente aquilo que está no projeto não vai estar no campo. Se tiver no campo, né, o cara não opera aquilo de maneira correta. Por isso que esse sistema ele parece que colapsou, né, e as pessoas esqueceram dele, mas ele pode ser muito útil ainda para o saneamento do país, né, cara, para evolução, para a gente não precisar investir tanto em redes, né, e investir mais na operação. Marina. Bom, boa noite. Primeiro, Alexandre, parabenizar pela palestra, bem interessante. Eu fiquei bastante interessada também na tua nomenclatura ali do saneamento 4.0. Eu achei bem pertinente. E uma das coisas que chama atenção é o tratamento da pluvial, do sistema de redes pluviais, né? Que, ao meu entendimento, é um dos maiores problemas aí, de contaminação ambiental, de poluição, né? Diante disso, e mostrando ali o que vocês estão projetando e já operando, acredito, na beira-mar, como eu desconheço o projeto, eu queria que tu explicasse um pouquinho, bem brevemente, o que é, só o que ele se objetiva, assim, e que pé que está, qual é a fase do projeto ou de operação e o que se estima lá para frente, para a gente entender um pouquinho melhor. Obrigada. Amanhã eu tenho uma palestra disso lá no Trapiche. Amanhã a prefeitura vai fazer um esquema do Dia do Meio Ambiente, né, e vão divulgar algumas ações, e uma delas é essa. Mas, basicamente, o que é o negócio? Depois tem um videozinho que é bem legal, que explica, né, a concepção do projeto. Uma área que tem 100% de atendimento com um sistema coletivo. Desde 1992. Tá? 100% da área coberta com sistema coletivo. Todas as edificações poderiam se ligar. A praia anexa a essa região é imprópria para banho. Por quê? Né? Tipo, então, isso é o que está por trás do negócio. Tem uma série de coisas. Uma delas, ligações irregulares, né? E outras dessa, né? Não dá de esquecer que existe uma cidade ali. Né? E por mais que se eu tiver todas as ligações regulares, né, mesmo assim, eu tenho poluentes que chegam da cidade pela rede de drenagem. E um projeto de pista que não olhou para a possível utilização da praia, porque ela já era uma praia que estava inutilizada há muito tempo. Então, na hora de fazer a pista, né, as drenagens não foram observadas, né, elas foram pensadas para escoar a água, mas não foram pensadas em ocupar aquilo que era a antiga praia de fora. Né? Ou seja, em 3,5 km, né, eu tenho 22 focos de água que vão chegar na pista em algum momento. Certo? E eles vão carregar essa poluição direto para a beira da praia. E nessa hidrodinâmica costeira, né, tem uma dificuldade que é tu romper o que tu chama de trapped zones, que são zonas de aprisionamento. Então, tudo que eu jogo na beira da água, dificilmente sai da beira da água, porque ela vai voltando pela maré. Tipo, ela vai um pouquinho, volta um pouquinho, vai um pouquinho, e ela fica aprisionada ali naquela área. Em alguns lugares, esse aprisionamento é maior, e em alguns lugares é menor. O que a gente observou? Eu medi a qualidade da água na beirinha.
milhões de coliformes, 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões. Eu andava 200 metros, 2.000. Eu andava mais 200 metros, 200. Puta, por que ali tem 200 e aqui tem 20 milhões? Né? Não é só autodepuração. Não é só tempo de decaimento dessas bactérias. É porque está chega nessa ordem de milhões, porque essa água de drenagem ela tem essa concentração alta mesmo, né? Chorume, lavação de prédio, lavação de piso, tudo isso, né, tipo, tem uma contaminação ali, e ainda o esgoto irregular, e ele não consegue, e está chegando de várias fontes. Então a gente fez uma abordagem que não é a abordagem recomendada para todos os casos, é para aquele caso, que é uma abordagem de fim de tubo. Como eu não consigo criar zonas de amortecimento dentro da cidade, qual que seria o ideal, no meu ponto de vista? Né? Pegar essas drenagens, reumanizar essas drenagens, né? Prender elas dentro da cidade, né? Tipo, criar zonas verdes dentro da cidade para reter essa drenagem, não dá. Né? Tipo, ali é tudo verticalizado, é uma selva de asfalto e um monte de riozinho pequenininho. Um monte chegando na praia. Então a gente fez uma abordagem de fim de tubo. Então lá no fim de tubo eu vou pegar e vou coletar tudo. Né? Desvio isso da beira da praia e levo para uma unidade de tratamento centralizada. E lá, basicamente, eu só preciso tirar a bactéria, porque a minha DBO é super baixa, né? O meu teor de nitrogênio é super variável, né? Então, tipo, não tem um problema de eutrofização ali, né? Eu tenho um problema de contaminação de bactéria, eu só preciso tirar a bactéria. Como é que eu vou tirar essa bactéria? Eu tenho que desinfectar. Ou eu desinfecto na porrada, que é cloro, e aí, né, tipo, existe, né, tipo, ainda, né, tipo, é possível a gente fazer isso? Não foi possível. Ou então eu desinfecto com radiação. A gente prefere desinfetar com radiação. Para eu desinfectar com radiação, eu preciso baixar a turbidez. Então eu preciso colocar um sistema que remova material suspenso. Então foi essa tecnologia que a gente adotou. Flotação por ar dissolvido para retirar o sólido suspenso, desinfecção por ultravioleta para reduzir em torno de 4 casas decimais a concentração de E. coli. O que a gente vê hoje? Tá? Janeiro, tá? A gente teve uma média geométrica das concentrações de coliforme, dezembro, uma média geométrica das concentrações de coliforme na casa dos milhões, com regime de chuva muito próximo ao que foi maio. Em maio, a gente teve na casa dos 1.000. Certo? O sistema só, no mesmo volume de chuva, ele respondeu positivamente dessa forma. Né? Hoje a gente já tem, né, tipo, nesse período pós-operação, 50% das análises com concentração de E. coli inferior a 800, que é o índice de... Né, tipo, preciso de 80% inferior a 800 para ter vulnerabilidade. Em 3 meses eu já tenho 50%, com o maio mais chuvoso dos últimos anos. Né? Então ele está respondendo dessa forma. Ah, mas não tem o lodo ali? O lodo não tem... Tem o lodo ali. Tem, mas sempre vai ter. Né? Tipo, aquela praia ali vai ser uma praia muito próxima do que é hoje a praia do Cacupé, por exemplo. Né? Tipo, não vai ter onda ali. Né? Ah, mas eu vou poder, né? Tipo, com o projeto de vocês eu vou poder surfar aqui. Não, né? Tipo, o projeto é de limpeza da praia, não é um projeto de criação de piscina de onda. Né? Ah, mas vocês vão estender a areia? Não sei. Isso é para limpar a água, não é para estender a areia. Isso é uma outra coisa. Né? E aquele material que está no fundo. Aquele material que está no fundo, naturalmente ele vai sendo arrastado. Eu impedir que essa carga chegue me dá uma condição de depuração muito rápida no ambiente em si. Então, o que a gente está observando nesses primeiros momentos, assim, tipo, é bem positivo. Qual que é a expectativa? Né? Tipo, o sistema ainda reage muito à chuva. Né? Então, se chove, as concentrações ficam mais altas. Né? Natural. Era mais ou menos esperado. Agora é ajustar, né, tipo, os pontos onde a gente percebeu, por exemplo, num primeiro momento, antes da instalação de todas as elevatórias, que a praia que fica à esquerda, né, respondeu melhor os primeiros meses.
Aí nós ajustamos a captação da praia que fica à direita. Nesse último mês chuvoso, essa praia da direita ficou bem melhor do que a praia da esquerda. Então, a gente está em fase agora de regular esses elevatórios, porque são 17, né? E tudo isso automatizado. Então, tipo, todo esse sistema agora de automatização ele está entrando em carga. Vale a pena fazer uma visita. Eu vou acompanhar o pessoal da Univale, eles vão visitar. O professor de lá, o Alexandre Caramês, vai levar uma turma lá no dia 17. Vale a pena marcar, pode marcar ali pelo site do Trato, a gente vai lá e visita, olha, né, tipo o sistema de captação, a estação de bombeamento, né, e vai até a unidade para ver o que está efetivamente acontecendo. E vai na praia, para dar uma olhadinha. Beleza? Muito bem, então vamos agradecer a presença de todos, agradecer o engenheiro Alexandre, fazer o desafio, vamos tratar coqueiros agora, coqueiros até Viteguaçu. Dá 2 quilômetros ali, mais tranquilo, mais barato. Melhorou? Então. Bom, então eu vou entregar ao Alexandre um certificado pela sua palestra, um agradecimento aí. Vou pedir a minha fotógrafa para ela bater uma foto caprichada aí da gente. E pedir uma salva de palmas para ele, né?